Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, em collab com o Noronhismo, meu canal de aleatoriedades futebolísticas. Juntos eles formam o Eu Vim de Copa, é o que está rolando no momento. E com a Copa do Mundo, temos seleções, olha que coisa. E a primeira rodada acabou, inclusive a segunda está rolando nesse momento. Vamos eleger aqui então a seleção da primeira rodada, a seleção dos primeiros 24 jogos de Copa do Mundo. Já foram 25 no momento que eu gravo, pois o primeiro da rodada seguinte já aconteceu na verdade. Vamos eleger aqui os melhores jogadores, a seleção dos primeiros 24 jogos, a primeira rodada completa da Copa do Mundo. Sem enrolação, vamos eleger o goleiro e vocês já vão me xingar, porque eu não vou colocar o Vozinha, que é merecedor pelo carisma, pelo resultado conquistado e por tudo mais que a gente viu nos últimos dias. Mas, atuação mesmo, quantidade de defesas, seguraram um adversário que estava pressionando, teve um goleiro que foi mais decisivo que o Vozinha. Porque o Vozinha fez duas ali grandes defesas, de fato, contra a Espanha, mas para mim, os principais responsáveis por Cabo Verde conseguir controlar o jogo contra a Espanha e sair com um ponto, foi o sistema defensivo. Vou falar alguns nomes daqui para frente. Mas o goleiro pegou ali um último lance que a Espanha conseguiu ultrapassar a defesa cabo-verdiana. Eu acho que o goleiro que teve uma zaga que não segurou tanto, mesmo tendo um grande zagueiro, talvez ele entre aqui, em instantes vocês vão ver, e que garantiu de fato o resultado, uma vitória, e que pouca gente viu porque o jogo foi de madrugada, foi o Beach de praia mesmo, se você fala inglês, B-E-A-C-H, o goleiro da Austrália. Para mim o Beach, que teve 9 defesas na primeira rodada, no primeiro jogo, foi fundamental para a Austrália ganhar a Turquia, que foi meio que uma zebra. A Austrália jogou na retranca, tem análise aqui no canal, jogou exclusivamente com o Beach defendendo e lançando para o Irankunda, que fez o primeiro gol. O Beach foi fundamental para a vitória australiana. Como eu vou colocar outro jogador de Cabo Verde aqui, ou outros, vamos ver, na seleção, eu vou deixar o Vozinha com carisma, com a história, com os seguidores do Instagram, que eu acho muito legal, mas na bola jogada eu vou colocar o Beach da Austrália, que sequer ia ser titular. O Matt Ryan é o titular há anos da Austrália, foi titular aqui na Copa do Brasil, inclusive, mas ele ficou para trás na briga dentro da Austrália e o Beach ultrapassou o Ryan e o Vozinha na atuação. Comecei polêmico para vocês me xingarem já. O case tem capinhas novas. Chegou essa nova aqui para mim, retrô, novinha, tá na etiqueta ainda, do Peixão, mas tem aquelas da World Edition, sim, das seleções. Tem da Inglaterra, tem do Brasil, tem da Alemanha, tem da Argentina. Você escolhe sua capinha nova lá na GoCase. Você pode comprar uma do Peixão e uma de uma seleção. Por quê? Porque na GoCase você compra uma capinha, leva duas. Não esqueça de personalizar. Tipo a minha do Santos, Eu Vim de Santos aqui, olha que beleza. Você pode personalizar com o seu nome na camisa de seleção que você preferir, nas capinhas da World Edition. O cupom, isso você não pode esquecer mesmo, é Eu Vim de Santos para você ter desconto, que é muito importante. GoCase, sempre o QR Code aqui na tela e o link na descrição. Passando para a lateral direita, eu vou com Reza Eyan, lateral direito do Irã, que foi a principal força ofensiva para o Irã não perder da Nova Zelândia, o que seria um absurdo. Digamos que ele não ajudou muito na defesa, porque tomar 2 gols da Nova Zelândia não é bonito, mas eu acho que a força ofensiva do Irã, toda a criação de qualquer coisa do Irã para se salvar desse vexame, passou muito pelo Reza Eyan. Então ele fica com a minha titularidade na lateral direita, ele que fez gol nessa partida, e o segundo gol dele em Copas, ele tinha feito contra Gales em 2022. Na zaga, ou lateral esquerdo, não, vamos por posição em campo. 2 zagueiros. Eu vou colocar o Upamecano, porque para mim ele foi incrível na partida contra o Senegal, né? Jogando pela França, claro. Ninguém se criou no ataque senegalês quando partiu para cima do Upamecano. Antecipações, velocidade, desarme, uma leitura de tempo de bola, de linha de passe incrível. Para mim o Upamecano entra ali pela direita, ao lado do Reza Eyan. E aí na esquerda, eu fiquei em dúvida. Eu coloco o Pico Lopes ou eu coloco o Diney Borges, os zagueiros cabo-verdianos? Ou eu coloco o Soutar, que foi um zagueiro australiano que jogou muita bola contra a Turquia. Entre esses três, eu vou optar por homenagear um símbolo, né, de Cabo Verde. E eu vou com o Diney Borges, que eu acho que foi levemente melhor que o Pico Lopes. Pico Lopes, que é aquele zagueiro que foi convocado via LinkedIn para Cabo Verde. Mas eu vou ficar com o Diney Borges, que eu acho que foi um quezinho a mais, assim, do Pico Lopes, mas qualquer um deles merece. É que o Upamecano veio para arrebentar contra Senegal, então entrou. Então a zaga, para mim,
fica em Upamecano e Diney Borges. E na lateral esquerda, eu fiquei em dúvida entre dois. Outro cabo-verdiano, o Cabral, que joga o primeiro tempo, né? Joga muito bem. Depois entrou o João no segundo tempo, contra o Lamine Yamal, também foi bem. Ou o Cabral ou o Nakamura. Nakamura é o japonês que criou as principais oportunidades do Japão e fez o primeiro gol. Mas eu vou ficar com o Cabo Verde de novo. Vou colocar o Cabral de Cabo Verde, porque Cabo Verde merece. E se o sistema defensivo parou a Espanha, eles têm que ter pelo menos 2 peças aqui na minha seleção da primeira rodada. Passando pelos volantes, eu vou colocar um só para me facilitar, e vai ser o Boadi de Marrocos. O Boadi foi o melhor em campo de Marrocos e Brasil, com alguma tranquilidade, dominou o meio campo brasileiro, faz todo mundo querer o Casemiro fora, não só por isso, o Casemiro todo mundo queria fora. Destruiu o Paquetá, assim, dominou o meio campo, permitiu ao Marrocos ter saída de bola por baixo, assim, desarmes, marcação, mesma coisa no Upamecano, a leitura dele de campo é incrível. O Boadi de Marrocos, para mim, fica como volante. Eu vou colocar 2 meias aqui, para ter mais ataque do que defesa, porque aqui é várzea. E os meus 2 meias serão o Olise, né? Essa eu respirei, mas essa é fácil. O Olise, mais um francês, tem que entrar, porque o Olise, para mim, foi o melhor em campo num dia em que o Mbappé fez 2 gols. Né? Se você assistiu a minha análise aqui da partida, eu expliquei meus motivos. O Olise fica como meu titular na meia, porque ele fez 2 gols num jogo... Fez 2 gols. Foi o melhor em campo num jogo em que o companheiro dele, que é um dos melhores do mundo, fez 2 gols. O Olise chegou para ser considerado um dos melhores do mundo e é candidatíssimo, se a França for longe, eu acho que vai, a ser o melhor jogador da Copa do Mundo. Agora, o outro jogador, eu vou pedir para que você que assistiu a grande parte ou todos os jogos da Copa, volte lá ao primeiro dia, já faz uma semana, foi na quinta-feira passada, e combata o seu sono. Porque eu vou colocar o Lee Kang-in, que é um meia da Coreia do Sul, que joga no PSG, então é conhecido por vocês. E para mim ele foi fundamental naquela virada da Coreia do Sul contra a República Tcheca. Marcou, armou, achou passe, fez tudo o que era possível. Se não fosse ele, a Coreia do Sul, que não é um time tão bom assim, que a Tcheca é um pavor, não teria conseguido aquela vitória. Fica a menção honrosa ao Inbeon, que foi o cara que fez o primeiro gol da Coreia do Sul, que também jogou muito, mas aí como ele é mais recuado, eu preferi o Boadi, e no avanço eu prefiro o Lee Kang-in, e eu não queria tirar o Olise do time, então eu vou com eles 2. No ataque, então eu vou colocar 3 para valorizar o ataque, não necessariamente um 4-3-3, apesar de ser, mas só para ter mais nomes no ataque. Bom, um é o Messi, né? O Messi fez 3 gols, assim, é indiscutível que ele entra na seleção da rodada. Não tem como não colocar o único cara que fez 3 gols, abre a Copa com hat-trick. Não tem como. 3-0, 3 dele, tá lá. É atacante, tá na lista. E aqui eu vou colocar de centroavante o Harry Kane, porque ele defendeu muito também, não foi só ataque. 2 gols, mas no último lance de ataque da Croácia, era o Harry Kane bloqueando o chute dentro da pequena área. Então, assim, funcionou como falso 9, armador, abrindo espaço. O Harry Kane fez de tudo, só não defendeu com a mão porque não pode nessa vitória da Inglaterra contra a Croácia. Inclusive, a Inglaterra podia ter 2 caras, ou mais caras nessa seleção, ficou só Kane. E aí você tem o Mbappé, que tem 2 gols, mas não está na minha seleção, porque eu não quero. Porque eu quero valorizar, assim, eu anotei muitos caras, podia ser o Haaland, podia ser o Wood da Nova Zelândia, Balogun fez 2 gols também, o Vini, que para mim foi o melhor do Brasil, mas eu vou colocar o Diomandé, o ponta esquerda da Costa do Marfim, o cara que mais deu dribles nessa primeira rodada, destruiu o sistema defensivo equatoriano, que é muito forte, mal tomou gols nas eliminatórias, o Equador terminou à frente do Brasil, e o Diomandé arrebentou com o sistema defensivo do Equador. O Equador teve que colocar o Poroso em campo, o zagueiro, ex-Santos, né, revelado na base do Santos, nunca jogou no profissional, para poder ter mais um defensor pela direita, porque eles não estavam conseguindo segurar a onda por ali. Então o Diomandé, que fez um time tão forte defensivamente, tem que alterar todo o sistema defensivo, e a Costa do Marfim ganhou no fim das contas. O Diomandé entra na minha seleção aqui. Então vamos lá, só para repassar. Beach, goleiro da Austrália, no gol. Que bom que o goleiro tá no gol, né? Lateral direita, Rezaian, do Irã. Minha zaga, Diney Borges, do Cabo Verde, e o Upamecano, da França. Na esquerda, Cabral, também de Cabo Verde. Olha o Cabo Verde aí, 2 caras na seleção. Podia ser 3 se eu fosse legal com a vozinha. Desculpa, vozinha, a gente chama. Volante, Boadi, de Marrocos. Meias, Olise, da França, e o Lee Kang-in, da Coreia do Sul. E no ataque, Messi, que por um acaso é da Argentina, Diomandé, da Costa do Marfim, e Harry Kane, que vocês sabem, é da Inglaterra. Tem que eleger o técnico? Eu não parei para pensar. É o glorioso técnico de Cabo Verde, que eu esqueci o nome, eu devia ter anotado antes. Como eu fiz isso de surpresa, fica ele. Segurou a Espanha. Ele foi o cara.